Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre profeta das visões. Você tem visões espirituais? Será que você é profeta? Talvez você tenha tido visões por inspirações divinas e você acha que é coisa da sua cabeça, ou que você acha que é coisa da carne. Mas você sabia que pode ser visão de profeta? E se você é profeta e você nem sabe disso? Então, eu vou te dar 4 sinais de que você é profeta de visões espirituais e você não percebeu. Você sente algo espiritual e você pensa que é da sua carne. Você tem visões espirituais e você acha que é coisa da sua cabeça, mas não é. E eu vou te mostrar através desses 4 sinais que você é profeta de visões espirituais. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Ezequiel, capítulo 1, verso 1, que diz assim: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Ezequiel era profeta de visões, visões espirituais. E muitas vezes, as visões espirituais que um profeta tem, nem todas as pessoas compreendem ou entendem. Muitos pensam que é coisa da cabeça, mas não é. Assim como que o profeta Ezequiel teve visões, você também tem, eu tenho. O primeiro sinal de que você é um profeta de visões, que você tem visão espiritual, é quando você tem uma sensibilidade. Se você tem sensibilidade espiritual de poder sentir e ver através da visão espiritual demônios perto, ou demônios em uma casa, ou demônios em um ambiente. Se você tem essa sensibilidade de perceber e não ter medo, é porque você é um profeta de visões espirituais. Se você tem a sensibilidade de entrar em um ambiente, seja em uma empresa, até mesmo em uma igreja ou em uma casa, seja qual for o ambiente, se você tem uma sensibilidade de sentir um peso ou algo negativo naquele ambiente, você é um profeta de visões. Você é um profeta que tem visão espiritual. Talvez você me pergunte, mas pastor, bispo, como que eu vou desenvolver essa visão espiritual de profeta? Como que eu posso ser mais sensível às visões de Deus para com um profeta, de um profeta? Se você quiser desenvolver as visões que Deus te dá, e se você quiser aperfeiçoar e ver com mais clareza e sentir, ver as visões espirituais, você tem que ter uma vida de oração. Eu mesmo gosto de sempre orar meia hora, 1 hora, 2 horas sem parar.
E eu estou querendo fazer propósito de orar 7, 8 horas sem parar. Porque eu sei que quanto mais eu orar, mais sensibilidade espiritual eu vou ter, mais comunhão eu vou ter com Deus, e eu sei que Deus vai me mostrar mais coisas extraordinárias ainda. Você quer aperfeiçoar a visão de profeta? Então comece a orar mais. Orar 1 minuto, 5 minutos, tá bom, mas orar mais de meia hora, mais de 1 hora de joelho, você pode fazer um teste. Ore no mínimo 1 hora de joelho durante 1 semana, que você vai começar a ser mais sensível às coisas espirituais. Faça isso, depois você me mande um comentário. Então, o primeiro sinal de que você é um profeta de visões é se você sente sensibilidade de saber se tem peso espiritual, se tem demônios naquele ambiente, ou até mesmo se tem anjos, porque eu tenho sensibilidade de saber se tem demônios ou se saber se tem anjos. Aleluia, isso é muito bom. O segundo sinal de que você é um profeta de visão ou um profeta de visões é quando você é inspirado a fazer algo em um ambiente que só você está vendo pela visão espiritual de profeta. Por exemplo, certa vez eu fui orar por uma pessoa em uma casa, e essa pessoa ela estava com depressão. E essa pessoa podia estar o dia mais ensolarado, 30 graus de calor, 40 graus. O sol poderia estar quente do que fosse. A pessoa só ficava com as janelas do quarto fechadas, vivia no escuro no quarto. Quando eu fui orar pelaquela pessoa, aquela pessoa caiu endemoniada. E ali eu expulsei aquele demônio da vida dela pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Ao expulsar aquele demônio, Deus ele me deu uma visão espiritual. Aí Deus ele me inspirou a pedir para aquela pessoa se colocar em pés, para que eu desse algumas voltas ao redor dessa pessoa. E assim eu o fiz. Eu pedi para que aquela pessoa ficasse em pés, e ela ficou, e eu dei uma volta, 2 voltas. Quando eu estava dando a 3ª volta, eu vi por uma visão espiritual, eu vi que sobre ela estava ali uma grande coluna negra, e essa coluna negra, uma nuvem negra muito pesada, enquanto eu estava dando volta naquela pessoa, aquela coluna, aquela nuvem negra, como uma coluna muito pesada, ela estava vindo sobre mim. Quando eu repreendi assim, em nome do Senhor Jesus, sai! Aquela nuvem negra explodiu e sumiu. Aleluia! Até hoje eu sinto um arrepio do Espírito Santo repreendendo todo o mal. Aquela nuvem negra se dissipou e sumiu. Ali eram ataques espirituais contra aquela vida que veio sobre mim, porque Deus estava me usando para expulsar toda a obra maligna da vida daquela pessoa. Então, o segundo sinal de que você é um profeta de visão
É quando Deus te inspira a fazer coisas que aos olhos carnais não existe, mas aos olhos espirituais existe o lado das trevas. E aí você tem visão espiritual para ver aquela situação em que está aquela pessoa e naquele ambiente, para você ser usado por Deus para repreender todo o mal. Você tem visões espirituais em fazer alguma coisa que o Espírito Santo te inspira para destruir as trevas, as obras do diabo? Se você tem essa inspiração, essa sensibilidade, saiba você que você é um profeta de visão espiritual. Aleluia. O terceiro sinal de que você é um profeta de visão espiritual é quando você tem um chamado para interceder pelas pessoas. Você ora pelas pessoas, pessoas pedem oração para você. Não importa a distância que a pessoa esteja, você ora pelas pessoas, você intercede pelas pessoas, e aonde você está, mesmo que a pessoa esteja em outro país, você tem aquela visão espiritual com autoridade para ver o que está acontecendo com a vida daquela pessoa que está muito longe, e você repreende da onde você está, repreende todo o mal sobre a pessoa em outro país, ou em outro estado, ou em outra cidade, mas você repreende todo o mal da vida daquela pessoa, da onde você está. Então, esse terceiro sinal, se você tem essa vocação de intercessão pelas pessoas, você é um profeta de visão, você tem visão espiritual. Aleluia. O quarto sinal de que você é um profeta de visão, que você tem visão e você pensa que é coisa da sua carne ou coisa da sua cabeça. Não é. Existe visão de profeta. Só o profeta que está vendo através da visão as coisas espirituais. São visões espirituais inspiradas pelo Espírito Santo. Isso é real. O quarto sinal é quando você tem aquelas visões de profeta, visões inspiradas por Deus, que Deus mostra para você que, por exemplo, por esses dias Deus, Ele me deu uma grande visão. Mas a visão que você tiver, ela tem que ser compatível com a palavra de Deus. Se você tiver alguma visão inspirada e essa visão for contra a palavra de Deus, então essa visão não é inspirada pelo Espírito Santo. Agora, se você tem uma visão inspirada por Deus, mas é compatível com a palavra de Deus, então essa visão é de Deus. E Deus me mostrou uma grande visão de que quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós passamos a ser filhos de Deus. E por nós passarmos a ser filhos de Deus, nós temos uma autoridade que Deus dá, uma autoridade extraordinária. De tudo que você pedir, vai ser lhe concedido. Qualquer coisa que você pedir para Deus, qualquer coisa que você determinar, qualquer coisa que você profetizar, vai ser concedido a você, porque você é filho, é filha de Deus. É impressionante. Mas só se torna filho ou filha de Deus quem aceita o Senhor Jesus Cristo, é batizado e recebe o Espírito Santo. Se torna filho ou filha de Deus e você começa a ter autoridade de pedir tudo o que você quiser, e qualquer problema que você tiver, é só você profetizar a tua vitória e vai acontecer a tua vitória na tua vida. É impressionante. Esse quarto sinal é um tipo de visão de profeta. Deus, Ele revela para você e você vê
autoridade que você tem na tua vida que muitos têm, mas não sabem e não compreendem. Você sabia que você é profeta de visão? Deus, ele te mostra coisas através da visão espiritual por inspiração divina. Deus, ele mostra para você coisas. Deus, ele mostra portas que você tem na tua vida, que você deve usufruir, mas por você duvidar se é de Deus ou se não é, você acaba perdendo essa bênção. Então, o quarto sinal de que você é um profeta de visão espiritual por inspiração divina é quando você tem essas visões por inspiração divina, Deus falando com você. Quem é filho é assim, recebe assim, faz assim. Deus, ele te inspira a ter fé. Deus, ele te inspira a acreditar. Deus te inspira a confiar que você vai receber na tua bênção. E você vê através da visão espiritual o que Deus fala com você. E Deus fala com você. Você é filha, você é filho. Você pode pedir o que você quiser. Qual é o pai que, tendo condições, não vai dar o que o filho quer? É a mesma coisa, é Deus. Então, esse quarto sinal de que você é um profeta de visões é quando você tem visões do céu, do reino de Deus, Deus revelando para você quem você é, que patamar que você está e o que você pode pedir e será realizado. É impressionante. E Deus mostrou para mim que quando nós somos filhos de Deus, aquilo que nós acreditarmos e tivermos fé, nós vamos receber. Pode ser qualquer coisa, você vai receber. Isso é visão de profeta. Você tem um desses 4 sinais que eu te disse? Então você tem visão de profeta. Dá lugar a Deus. Ore mais, busque mais, que você vai ter muito mais visões ainda de profetas, porque tu é um profeta. Se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. Que Deus te abençoe.